Oi, gente. Voltei, agora eu tô com um sinal um pouco melhor. Espero que não fique caindo. Boa noite, desculpa esse atrasinho de 5 minutos, mas é porque eu tive que mudar o lugar onde eu tava. Deixa eu fixar aqui o meu comentário. Pronto, porque daí eu deixo aqui o tema da live pra todo mundo que entrar saber do que a gente tá falando. Vamos lá, eu vou chamar o Diogo Lara, que é psiquiatra, neurocientista, terapeuta, professor universitário. Conheci o trabalho do Diogo através do livro Imersão, que foi um livro que eu ganhei da mãe de uma grande amiga minha. Eu me apaixonei pelo livro e entrei em contato com o Diogo para parabenizar o trabalho, e desde então a gente começou essa jornada de tentar ajudar vocês, principalmente porque a gente está vivendo um momento muito difícil, então acho que o Diogo é uma pessoa perfeita e capacitada para poder falar com vocês sobre o que a gente vai falar hoje, medo e ansiedade, e também no finalzinho da live a gente vai ensinar vocês a usar o aplicativo Síngulo, que é um aplicativo que o Diogo criou junto com uma equipe que foi premiado ano passado, em 2019, como o melhor aplicativo. É um aplicativo de autoajuda super fácil de usar. Primeiro você responde um questionário, são perguntas sobre você, e aí eles te dão uma descrição que é completamente perfeita, a descrição sobre você fica em estado de choque. E aí logo depois disso eles sugerem temas que você possa trabalhar. Hoje mesmo eu trabalhei os temas medo e ansiedade. Eu fiz 3 tópicos de medo, 2 de ansiedade. Achei muito produtivo. São falas que você obviamente pode ouvir ou pode ler, e também tem uma meditação. E é muito, muito, muito legal mesmo, assim, eu tô achando bem, bem produtivo. Vou achar o Diogo aqui. Ele vai entrar pelo aplicativo Síngulo, então vocês vão ver que o nomezinho dele vai estar escrito como Síngulo app. E aí a gente vai conversar com vocês, combinado? Deixa eu só ver como é que eu acho o Diogo aqui. Vou procurar aqui, achei, vou adicionar. Dele entrar. Eu vou ter que desativar o comentário de vocês, só porque... Oi, Diogo! Olá, tudo bom? Tudo bem? Tudo bom, Fernanda? Passei hoje a tarde inteira escutando a sua voz. Opa, Já me é tão familiar. realmente a voz masculina é a minha, né? Tem uma voz feminina também, né? Exatamente, começa com uma voz feminina e depois entra com a sua voz. Tava só Legal. explicando para eles agora que você entrou pelo aplicativo, e que depois a gente vai falar um pouquinho do aplicativo. Eu tô com um outro celular aqui que eu peguei emprestado para poder mostrar para vocês o aplicativo, mas agora mesmo que a gente vai falar é sobre ansiedade e medo. Diga, Diogo. Isso, são temas que, obviamente, ficaram muito presentes para nós nesses últimos tempos, Uhum, mas a ansiedade, em particular, já é algo que vem tomando conta, né, de grande parte das pessoas. Os nossos uhum, dados, inclusive, mostram na população, se a gente pudesse colocar uma nota de 0 a 10, qual é a ansiedade média das pessoas, hoje essa nota está em 6, né? Na é, média, ou seja, uhum, a maior parte das pessoas se considera ansiosa, né? E uhum, não calma, relaxada, tranquila, né? uhum, Obviamente tem muito a ver com o mundo moderno, com tanta agitação, mas nesse momento, né, do Covid, isso fica mais claro, né? Fica muito mais, emerge, né? Vem muito mais coisa à tona, né? Tanto questões de doença, com a própria doença, ou familiares uhum. que possam pegar doença, como também medo do que pode acontecer com o seu No negócio, com a sua futuro. vida pessoal, com Uhum. o seu, né? O Mas que é daí eu queria, exatamente, só uma pergunta, Diogo, só para que durante muito tempo isso ficou muito confuso para mim. O que é exatamente ansiedade? É o então coração acelerado? O que é ansiedade? vamos entrar por aí, né? Vamos dividir também medo e ansiedade, porque às Tá, vezes vamos a gente começar fala com a como se ansiedade. fossem sinônimos, né? Uhum, O medo é uma reação quando a gente tem algo que nos ameaça na nossa frente, ou que está uhum, iminente, né? A gente daí tem vários estágios de reação desse medo. O primeiro é um alerta, né? Se a gente ouve alguma coisa ou vê alguém que acha, enfim, que possa ser alguma situação que eu possa correr um perigo, a gente primeiro fica em alerta, né? Depois vem uma situação que a primeira tendência, se a gente tiver alguma situação de perigo iminente, a gente fugir. A questão é mais fácil a gente fugir do que lutar, né? A história de fuga e uhum, luta. Fugir é geralmente uma estratégia que vem antes. Então, se eu consigo não passar pelo desgaste de brigar e consigo sair daquele problema, melhor. Se eu não consigo fugir, eu tenho uma opção talvez de lutar, né? uhum, Essa é uma reação também muito acionada pelo medo, assim, a gente está se defendendo, lutar no sentido de se defender.
E se a situação é muito forte, ou se eu não tenho nenhuma condição de vencer ela, ou se ela vem de maneira muito intensa, a tendência é eu congelar. A gente fica em choque, um paralisado, congelado. Uhum. Muitas situações de assalto, por exemplo, quando vem e bota uma arma, enfim, a gente já fica, pode, né, ficar congelado, né? Uhum. E ainda tem uma reação que é rara em humanos, mas esse congelado pode vir, ainda virar uma outra, em algo, uma outra que a gente fica dissociado. A gente, como se a gente desconectasse. A gente desconectasse e fosse para um mundo Uhum. paralelo, que também é um mecanismo de defesa, particularmente se a gente estiver numa situação de iminência de morte, por exemplo, ou alguma coisa realmente muito, muito forte. Então são vários estágios, Nesse né, momento, de você acha que as medo. pessoas, por causa do corona e da situação, estão em que estado, assim, de medo? Então, a maior parte das pessoas fica no alerta, né? Uhum. Algumas pessoas fugiram, em que sentido? Por exemplo, né, se tem um sítio, né, pessoas mais idosas, por exemplo, grupo de risco. Muita gente foi para sua casa na praia, foi para um sítio, ou foi para algum lugar, elas se refugiaram em algum lugar com Uhum. menos risco de contágio, enfim, né? Então, em termos de medo, agora, porque o vírus não está na nossa cara direto, né? Eu vou dizer, Uhum. o medo é quando a gente realmente está frente ao perigo no presente, né? Tô aqui ele, Uhum. como é que eu reajo com isso, né? Já a ansiedade é esse medo projetado no futuro. A grande diferença de medo e ansiedade é que medo é no presente, agora como é que eu estou reagindo a isso, em que fase, e a maior parte de nós ficou um bom tempo no alerta, né? Outros na fuga, enfim. Mas o vírus não é um tipo de coisa como um assalto, como um animal que nos Uhum. ataca. Né? Ele é algo muito mais sutil, muito mais invisível, muito mais sorrateiro, né? Obviamente perigoso, né? Então, uma coisa é eu ter medo quando eu estou começou agora a ter febre, comecei a ter tosse, enfim, falta de ar. Obviamente, daí eu estou com a reação de medo, né? Uhum. Só que daí não tem como lutar ou fugir mesmo, só fico realmente, Uhum. enfim, mobilizado por isso tudo, né? Então, como a história do vírus é diferente, Acho que a né? gente acaba Então, ficando com medo o tempo inteiro, né? mas é um Você lê um medo do noticiário, futuro, fica com medo, sai de casa para, sei lá, ir no mercado e fica com medo, e tá tudo com medo. mas é um medo, então, aí tá, o medo aí nesse caso pega, por exemplo, o medo nesse caso seria, se eu estou ali no supermercado e alguém espirra perto de mim. Meu Deus, né? Ah, eu já tô com medo Entende? até se a pessoa não espirrou. Então, mas Só de estar porque lá não eu tem já tô espirro. assim, tipo, em Então, estado de. essa é a reação do medo, ou seja, é ele acontecendo frente a um perigo iminente. Você, né, Uhum. que seja uma pessoa potencialmente infectada. Então, essa é a reação de medo. Eu posso fugir, eu posso brigar com a pessoa, sai, eu não quero, né? Você está espirrando em cima de mim, você não está usando máscara, enfim, né? Essas Uhum. reações são as reações particulares da emoção do medo, né? A Uhum. ansiedade é esse medo jogado no futuro, ou seja, as preocupações em relação ao que pode acontecer. A palavra-chave da ansiedade é preocupação. No Brasil, a gente corrompeu a palavra ansiedade para dizer que por exemplo, que se eu sou impaciente, se eu sou agitado, se eu sou Ah, elétrico, entendi. Quando a eu pessoa sou não sabe ansioso. esperar as coisas, ela é É, ansiosa. Uhum. eu não consigo esperar, então eu sou muito ansioso. Esse uso da palavra ansiedade é um uso corriqueiro, Uhum. muito do Brasil, no inglês, por exemplo, eles não usam dessa maneira, mas o sentido estrito da ansiedade é, uh, tem a ver com essa preocupação com o futuro, com o que pode dar errado, e não com Uhum. essa coisa de impaciência, né? Uhum. Existe essa coisa da impaciência, de ficar turbinado, agitado, tem a ver mais com raiva e tem a ver com Uhum. estresse. Eu posso estar numa fase Tá. estressada e estar com esse negócio. Então, e a gente, enfim, usou um termo mais suave, né, para dizer que sou impaciente, se eu sou Uhum. irritado, se eu sou agitado, não, então eu sou ansioso, né? Mas o Uhum. ansioso, do ponto de vista da psicologia, da psiquiatria, tem a ver principalmente com preocupação, né? Tem Uhum. vários tipos de ansiedade, tem pânico, tem obsessões, tem Uhum. fobias específicas, né? Medos específicos, enfim. Tem vários tipos de ansiedade. Mas a ansiedade, no geral, é esse medo do futuro, mas, Que é e é o medo exatamente no o que a gente sentido, está vivendo agora, né? tudo que pode acontecer, né? A gente está Aham. prospectando, né? Projetando um futuro que pode ser muito negativo, né? Onde é que a gente vai ter mais Uhum. perdas? A gente fica muito tempo nisso. Então, mas o que que faz a gente associa muito, também pode associar
quando a gente fala de pensamentos negativos, né, um dos tipos de pensamentos negativos são as preocupações, né? E se? A ansiedade entra Uhum. muito nesse, tá, mas e se eu pegar o vírus? E se o Nossa, meu e aí a gente começa a negócio, construir os piores é, cenários. Meu e se Deus eu do céu. pegar? Então, e também existe uma diferença importante entre olhar para o futuro a partir de cautela e prudência, que é Uhum, quando a gente imagina, a gente vai pelo pensamento para o futuro, mas a gente uhum, vai de maneira mais analítica, de maneira mais racional, de maneira mais uhum, planejada. Ou seja, se acontecer isso, o que que eu faço, né? Então, mas daí não é aquele e se, meu Deus, e se eu pegar o vírus? Isso uhum. é a ansiedade. A cautela é, tá, se eu pegar o vírus, eu faço o quê? Né? Como é que eu posso Tá. fazer para me prevenir ou diminuir a chance de eu pegar o vírus, ou se eu pegar o vírus, estar mais É como fortalecido? pensar de uma maneira mais prática para caso aconteça, e quando a gente está na ansiedade, a gente só consegue pensar desgraça e não conseguir quase bolar nenhum plano para caso aconteça, você sabe o que fazer. Exatamente, a gente fica num giro E como que a mental, gente né? gira de um lugar para o outro? Como é que eu saio Então, da pessoa que está então, enlouquecendo para a pessoa que vai criar a estratégia? Então, a primeira coisa é saber que existem essas duas maneiras. Pensar sobre o Tá. futuro é ruim, né? Não, não é ruim. Eu posso pensar com ele, para ele, né? Pensar sobre ele a partir de um planejamento, que é se tal Uhum, coisa, eu vou fazer tal coisa, né? Como eu posso fazer para diminuir claro. meus problemas no futuro. Uhum, Né? Voltando à ansiedade, uma coisa que é importante é assim, pensamentos negativos são normais dos seres humanos saudáveis. uhum, E pensamentos, inclusive, né? Meu Deus, e se eu pegar esse negócio, o que pode acontecer? Isso não é necessariamente ruim. O problema da ansiedade são essencialmente dois problemas. Um é quando esse conteúdo desse pensamento começa a ficar muito catastrófico, muito tá. exagerado e Uhum, muito generalizado, né? Ou seja, você perde muito da proporção das coisas, né? Então você, uhum, né, começa a fazer tempestades em copo d'água. Então, essa é uma uhum, questão que tem a ver com o conteúdo do pensamento, né? Meu Deus, né? Todo mundo vai morrer, ou vai acabar com uhum, a economia, né? uhum, Enfim, né? E daí, obviamente, a gente está passando do ponto, né? uhum, Um outro aspecto importante da ansiedade, desse tipo de pensamento, é a recorrência deles. Ou seja, se eu ficar 2, 3 horas pensando sobre isso, eu uhum, vou me desgastar muito no meu dia. Se eu uhum. pensar sobre isso 5 minutos, ou seja, se ao longo do dia eu tiver alguns pensamentos pontuais, enfim, depois Tudo bem. passa, Natural. ou seja, pensar negativo, né? Se hoje, na verdade, se julga muito o pensamento negativo, Uhum. né? O pensamento negativo é um pensamento Mas saudável como se é que ele está. corta o pensamento negativo para que ele não seja de um dia e só de apenas 5 minutos? Então, agora a gente vai chegar numa coisa que é importante, que é o seguinte: quais são as crenças que eu tenho sobre a própria ansiedade? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Se eu, geralmente, a pessoa que está constantemente pensando com esse giro de ansiedade, esses pensamentos Uhum. negativos, ela tem uma crença que, de alguma maneira, ela tem vantagens em fazer isso. Ou seja, se eu não fizer isso, eu vou ficar desprotegido. Se eu Entendi. continuar pensando nisso, isso que vai me deixar protegido. Como se E assim, essa é agora uma. se eu pensar, eu vou ter a fórmula perfeita para resolver tudo e É, a gente sabe que não, e, a no outra, final das contas. então, e a outra coisa é, eu tenho que ficar monitorando a toda hora, porque se esse problema chegar, eu vou estar preparado. Né? Tá. Quando, na verdade, talvez fosse mais simples. Ok, quando aparecer algum sinal, eu vou pensar sobre ele, em vez de ficar antecipando. Exatamente. Ok, se eu começar a tossir diferente, eu vou, né, vou pensar Ou sobre. então, pega um tempo para pensar sobre o que você pode fazer caso se você tem alguns sintomas e depois você já anota e deixa Aliás, quieto, né? Tipo, não precisa essa ficar é uma, toda hora tentando encontrar uma boa saída. então, essa é uma das estratégias que então, falando sobre essas crenças sobre os pensamentos negativos, ansiosos, né? Então, se eu acho que ele vai me proteger, eu vou ficar pensando sobre ele horas e horas. Então, a Uhum, primeira pergunta para fazer é: será que realmente vai te proteger? Ficar 2, 3, 4, 5 horas pensando sobre tudo de ruim que pode acontecer? Será que não uhum. seria muito mais prático, algo como eu falei da cautela, tentar virar essa frequência? Então tá, deixa eu pensar, se acontecer, o que que eu faço, né? Ou como eu faço se
tiver alguma Uhum. coisa, ok, está com o meu plano definido, ok. Uhum. Plano definido, fecho Agora. o arquivo, vou abrir o Uhum. arquivo se alguma coisa me Mas sinalizar e que eu aí, se preciso. voltar de novo esse pensamento, como é que eu faço? Eu penso em outra Então, coisa, mudo de assunto? mas o que eu quero insistir nesse aspecto que se a gente não mexer nessa crença sobre a utilidade, sobre as vantagens da ansiedade, eu vou tender a Uhum. voltar a ele, né? Então, por isso que a dica Tá, é aqui mais profundo, né? a dica aqui é questione se é realmente vantajoso ficar sobre isso, pensando sobre isso, se isso realmente vai te proteger, senão vai ser mais interessante para você fazer um plano Uhum. estratégico de cautela, ok, que eu estou ali protegido, estou com o meu plano Uhum. feito, né? E questionar, será, pô, talvez isso aqui mais esteja me consumindo do que Uhum. me protegendo. E o segundo aspecto que tem a ver com esse controle, a gente ficar sempre controlando, né, monitorando o ambiente, monitorando Uhum. o que está acontecendo, né, nas mídias, enfim, toda essa informação. Né? Sempre tem que estar com a informação, os últimos minutos que saiu do Covid. Uhum. Essa tendência é também uma tendência de que é uma ideia de que eu vou ter vantagens, de alguma maneira eu estou com uma crença que eu vou ter Uhum. vantagens de ficar monitorando todo o tempo. O fato é que para uma situação como essa, ela não acontece em segundos, né? Ela não é de minutos, ela é de dias, semanas, dos movimentos. Então, não vai ter nenhuma perda se você guardar 15 minutos ou 30 minutos do seu dia para se atualizar sobre o que aconteceu no dia, sobre as novas informações sobre isso, né? E não ficar o dia inteiro tentando pegar isso, porque o meu radar tem que estar aberto porque a qualquer momento, não. Isso Uhum. vai mais desgastar você e o desgaste vai gerar um estresse que, por sua vez, pode baixar a sua imunidade e deixar você mais suscetível de apegar o vírus. Né? Então, Exatamente. questionar a utilidade, as vantagens dessas estratégias de ficar monitorando e ficar pensando negativo para se proteger. Há outro aspecto que muitas pessoas vão sofrer da ansiedade, são as questões, a preocupação de o que essa ansiedade pode gerar em mim. Ou seja, meu Deus, se essa ansiedade ficar maior, eu vou ter um ataque de pânico, vou ficar louco, vai prejudicar meu coração, vai acabar com a minha Uhum. saúde, enfim, né? Daí são as preocupações, são os pensamentos, daí são as crenças negativas sobre a própria ansiedade. Ou seja, essa ansiedade Uhum. vai me deixar louco, vai me deixar fora do ar, vou ficar doente, vou morrer do coração, Vou por exemplo, passar né? mal, Daí vou ter um ataque do vou coração, passar não vou mal, conseguir respirar. então, exatamente. E vai acabar com o meu ar, eu não tenho ar para puxar, Uhum. enfim. Isso também é uma crença, porque, enfim, quem passa por ataque de pânico, por exemplo, que é uma situação muito forte, ninguém morre de ataque de pânico, apesar da convicção que vai morrer, ela nunca morre, ou seja, a nossa mente não Uhum. tem a capacidade de nos matar, É. entende? De Tem gente que desregular o fala, não, nosso. dessa eu vou, agora eu tô indo mesmo, e não vai. Não, Ela é uma ela impressão, a pessoa está, acredita que obviamente, tá indo. naquela impressão, ela Uhum. está passando por aquela vivência, né? E a gente, mais tarde, mais adiante, a gente vai fazer uma vivência para também Uhum. mexer nisso de uma maneira mais profunda, né? Mas, enfim, essa é a ideia básica, né, sobre a ansiedade e como essas coisas nos pegam, né? E tem uma Uhum. parte da ansiedade que até, inclusive, no símbolo a gente expandir um pouco o conceito para sintonizar com os conceitos, né, que a gente fala de ansiedade no sentido que eu não consigo desligar, né, estou sempre ligado mesmo, sempre. Então, no símbolo a gente colocou algum conteúdo dessa parte, né, de ficar acelerado, de ficar não Uhum. conseguir desligar, que é uma queixa comum, né, que as Uhum. pessoas ligam, também associam à ansiedade, né? Também tem algumas coisas alguns conteúdos no símbolo da ansiedade para esse tipo de relação com a ansiedade. De pessoas que se dizem muito ansiosas porque não conseguem desligar. Uhum. E por que Enfim. que é tão importante a gente usar o aplicativo é, e as mensagens que tem lá diariamente, enfim, a quantidade que a pessoa conseguir, para poder trabalhar essa O que eu, ansiedade? Como é que ela consegue acessar e te ajudar? então, o que eu falei mais, né, uma explicação para entender mais ou menos como é a Uhum. ansiedade, como é que é medo. Agora, o como de fazer essa mudança, ela vai Uhum. passar, as maneiras mais eficazes de fazer essa mudança é passar por experiências transformadoras que vão mexer nas regiões mais profundas do cérebro, que é onde a ansiedade acontece, né? Então, o que a gente Uhum. deu agora é um mapa, uma Uhum. ideia, né, algumas sugestões,
Mas a experiência da ansiedade, ela é uma experiência que precisa ser mexida de maneira mais profunda, com um certo tempo, né? E o aplicativo, o Símbolo, tem realmente Uhum. essa intenção de prover para as pessoas essa oportunidade, as pessoas poderem, por conta própria, serem as Uhum. suas próprias terapeutas, poder acessar regiões do seu cérebro, Uhum. partes da sua mente, do seu organismo, do seu corpo, da sua história, Uhum. para conseguir fazer essa investigação, inclusive entender por que que eu estou com essa ansiedade, desde quando eu tenho esse tipo de ansiedade, quando é que eu já tive momentos da minha vida em que eu reagi com mais medo, que podem ter me influenciado, né? Então tem uma série de técnicas que o convite é da pessoa fazer esse passo a passo dessas técnicas, passar por essas experiências transformadoras, né? E essas técnicas têm essa habilidade de chegar internamente em regiões nossas e do nosso interior que a gente sozinho não consegue, né? Nós somos seres muito relacionais, a gente é um ser que, que, que absorve muito os estímulos de fora. Então esses, a gente não consegue fazer cócega na gente mesmo, né, por exemplo, né? Então a gente precisa que alguém faça cócega para a gente sentir cócega. De maneira semelhante, essas técnicas e ferramentas do símbolo, ou numa terapia, quando a gente está Uhum. fazendo terapia com alguém, essa outra pessoa vai servir de espelho, né, para a gente entrar e conseguir enxergar coisas, assim como a gente vai para um espelho e consegue se enxergar, Uhum. e que não conseguiria fazer sozinho sem o espelho, não, Uhum. o espelho está sendo uma ferramenta, né? Um recurso para fazer esse olhar, né? Da mesma maneira, o símbolo é uma espécie de espelho para você entrar no seu mundo interno e ir desdobrando, desenrolando as histórias que tem que se desenrolar, resolver os Uhum. pontos, as travas, né? Quando a gente fala de medo, a gente fala de travas, de bloqueios. O símbolo é muito, a série de medo Eu é fui muito nesse assistindo, fui sentido. fazendo hoje a série de Medo, e eu fiz as duas primeiras partes, e acho que na segunda parte, se eu não me engano, falava quais eram os tipos de medo para a gente ir identificando os níveis dele, as categorias, né, os níveis para a gente poder saber onde é que está nosso medo. Eu tenho muito medo de avião. E aí tem uma parte que é a parte que entra na meditação, que é a parte que você fala com a gente, que foi muito, muito, muito bom para mim. Assim, eu realmente, você faz toda uma condução de um processo de relaxamento e eu realmente consegui relaxar e consegui acessar aquilo e foi muito transformador. Porque eu entrei em contato com o meu medo, com aquela vivência que eu tive de um voo específico, em que eu fiquei um pouco mais traumatizada. É muito diferente de quando a gente só fala sobre o medo. Quantas vezes eu sou super a favor da terapia, acho terapia incrível, acho incrível falar, mas é diferente quando você, ao invés de falar sobre o seu medo, você acessa ele. Exatamente. E eu senti uma diferença muito grande, assim, eu senti um respiro, uma sensação diferente, e foi exatamente a mesma coisa que eu senti quando eu fiz com você o processamento de memórias, que é também essa técnica desse aprofundamento, né, que você vai me É. conduzindo, que é como você Uhum. faz no aplicativo, também conduzindo a pessoa através da sua voz para fazer esse mergulho, e o quão é importante a gente acessar as nossas informações, acessar os nossos sentimentos, o quanto isso dá uma limpada, uma leveza. Às vezes a gente fica com medo de tocar em determinados assuntos, porque acha que se tocar na ansiedade, você vai ficar mais ansioso, mais desculpa, você vai ficar com mais medo ainda. E não é isso. Quanto mais parece que você joga luz, que você enfrenta o seu medo, mais claro fica lidar com aquilo tudo, sabe? Você está falando uma coisa muito importante, que é sair desse espaço de se proteger do sintoma, vamos dizer assim, e Uhum. não ficar refém da resistência. Meu Deus, se eu não posso fazer isso aqui porque isso vai ser pior para mim, só vai cutucar a onça, vamos dizer assim, né? Mas a importância de, né, ou com o terapeuta ou com o símbolo, é que do ponto de vista técnico você fica seguro para fazer essa viagem para dentro, essa jornada, Uhum. porque do ponto de vista técnico, realmente eu digo como se abrisse uma memória RAM, né? A gente tem um espaço que dá uma segurança para você entrar nas questões mais sensíveis. Essa que é a grande mágica dessas vivências, né? Dessas Uhum. técnicas do símbolo, das Dessas sessões, né? ferramentas, E a fez toda a parte diferença. explicativa que vem antes na voz da feminina, né? Ela vai Uhum. preparando para a gente preparando, ganhar uma confiança de que a gente vai entrar naquela técnica e vai poder fazer Uhum. essa mudança. Não todas as técnicas do 5 são tão
profundas nesse sentido, né? Uhum. A gente É procura verdade. Aí a usar, seguinte já era um pouco mais leve. É. a gente vai fazendo esse balanço, né? Uhum. Técnicas que reforçam mais recursos, outras que mexem mais na dor, enfim. Mas ele Uhum. é um processo de terapia guiada, ou seja, a gente ele não é um aplicativo só de estimular emoções positivas. Ele é um aplicativo que também vai mexer para resolver as emoções negativas, as memórias negativas. A gente vai na dor, a gente Uhum. conduz com muita cautela e segurança, é um processo que a gente Uhum. levou muito tempo para construir que ele fosse seguro e bem tolerado pelas pessoas, mas para que elas possam fazer a sua Claro. cirurgia interna mesmo, de É. resolver os seus problemas mais na raiz. E isso é uma coisa que tem que se passar pelo aplicativo. Numa live, Uhum. obviamente, a gente consegue abordar vários desses temas e na técnica que a gente vai fazer daqui a pouquinho, muitas pessoas Uhum. vão poder fazer isso também vivencialmente, mas eu convite realmente, né, de fazer isso É. pelo aplicativo. E acho que a gente podia falar um pouquinho de como é que acontece dessa ação, né, que a gente está Claro. fazendo, né? Então, A né, gente pode. Eu vou só vir aqui pro lugar para colocar o meu telefone para carregar, porque a bateria deu uma soltadinha e eu tava já num carregador, mas aí eu para tive que mudar. Mas enfim, para pode quem não contando aí para as sabe, né, pessoas, para quem não então, sabe. semana passada, né, a Fernanda e eu começamos, né, nós do Singla, né, essa ação que é uma ação que a gente está muito orgulhoso, muito contente. Inclusive, deixa eu só fazer um parênteses. Esses dias um amigo meu perguntou: você está trabalhando no Símbolo? Que legal. Não estou trabalhando, não. Mas você é do aplicativo? Não, não sou do aplicativo, gente. Não sou garota Ótimo, propaganda do aplicativo. Não ganho nada para isso. Eu só sou uma admiradora do trabalho do Diogo. Li o legal. livro, uso o aplicativo, já fiz uma técnica com ele que mudou radicalmente minha vida. E aí, usando isso para mim, eu decidi que eu poderia apresentar isso para as pessoas que me seguem, para poder fazer isso ser uma contribuição para todo mundo. Então, eu estou aqui Isso. realmente de coração aberto só para falar para vocês que existem essas coisas maravilhosas que vocês podem usar. Então, eu estou É. aqui mesmo como fã, né, Diogo? Fala aí, Legal, nós acho que eu ficamos sou muito sua fã número um. contentes, é, mutuamente, então, esse sentimento. Então, do símbolo, né, a gente fez uma Uhum, promoção, uma ação de corrente do bem, onde tem um link, eu já vou falar do link, que você uhum. acessando, você ganha 40% de desconto. O aplicativo custa R$ 99,90 por 6 meses, ou seja, Ai, dá Jesus, caiu, 16, desculpa aí. dá 16,65 por mês, se Uhum, dividir por mês, né? Aí, com uhum, esses 40% de desconto, fica R$ 59,90. Isso é pago direto na loja, na App Store e na Google uhum, Play. Isso dá R$ 10 por mês, então, para o uso do aplicativo. A renda de quem usar esse link, que eu já vou falar direitinho como usar, como acessar, vai ser toda revertida para ONGs. A gente primeiro escolheu pelo menos a Gerando Falcões. Com uhum. o tempo, talvez a gente possa escolher outras ONGs, mas ONGs que estão realmente ajudando nesse momento com populações mais afetadas, carentes, né? Então esse dinheiro vai todo para lá. A gente está ganhando realmente em exercer uma missão que é nosso papel, né? Nesse momento. Exatamente. E isso nos deixa muito, Eu muito me juntei contentes. aí na sua missão para poder passar para as pessoas. Estamos na mesma missão, né? E a gente Exatamente. já teve 500 pessoas que entraram com esse código, Caramba. né? Então, Aham. que foi realmente dessa primeira live que a gente fez É, que a dá semana R$ 10 por passada. mês, né, Diogo? Pensa, para a pessoa fazer terapia, que nesse momento a gente nem está conseguindo fazer junto com alguém, só por telefone, quer dizer, por FaceTime, enfim, ou qualquer outro tipo de comunicação. Mas é muito mais caro do que isso. Todo mundo sabe, não é todo mundo que tem dinheiro. Então, assim, como eu tenho muita gente que me segue, que eu sei que não tem grana para pagar uma terapia, eu faço questão de poder apresentar esse tipo de ferramenta, que óbvio que não substituir, é uma ferramenta que complementa, mas que pode ajudar muito, principalmente com o que a gente está vivendo. É uma estratégia que para muitas pessoas é a única estratégia que vai poder ter acesso. Uhum, Então, e ela pode fazer exatamente. transformações incríveis, né? Uhum, Então, para acessar esse desconto, tem no Stories do Singulo App, né, o Singulo uhum. App, que vocês estão vendo aqui no Stories, Eu já tem vou até um abrir aqui para mostrar videozinho, para vocês. explicando, tem duas maneiras de acessar isso. Um é um link de um site que é o Uhum. Ó, juntos.singulo.com/saúde e esse tem aqui é a também carinha do Instagram. uma versão por cupom. Vai no Stories também, esse Stories está com Uhum. destaque e vai Tá aqui ficar no ali. destaque, ó. Deixa eu ver se eu consigo focar direitinho. Fica um Não tô pouquinho conseguindo, mas desfocado, enfim, mas esse enfim. primeiro ícone aqui,
eu não sei se está dando para ver aí, aqui, ó. É o Esse primeiro destaque, ícone, ele diz ativar promoção. E lá tem os ativar a promoção. stories que você vai aprender como googar, onde achar, vai ter o link no final, ensina exatamente como você usar esse cupom de desconto para você pagar esse valor de R$ 10 por mês nesses primeiros 6 meses, né? Lembrando que o pagamento é uma vez só de 60, fica Uhum. E que dividido, dá, né, de exatamente. 59,90, fica dividido aos 6 meses. Enfim, se a pessoa daí Uhum. quiser continuar, ela reassina, e se ela quiser sair, ela sai antes. E tem 7 dias gratuitos para a pessoa testar o premium, se ela, né, ela ainda tem a opção de não fazer o pagamento se ela não quiser, né? E Ah, ainda e para quem antes, nem, e só desculpa, Diogo, era só finalizando, para. e tem bastante conteúdo gratuito no Singular, mesmo quem não puder assinar por 60, por Olha, 59,90, tem bom saber. bastante conteúdo gratuito, inclusive tem o SOS Coronavírus, com Uhum. 13 técnicas para diferentes Uhum. questões, né, para diferentes momentos relacionados ao coronavírus. Então, para quem não pode pagar nada, tem conteúdo gratuito, para quem quiser fazer e puder entrar, né, se juntar nessa ação, fazer a sua doação para Uhum. instituições que estão trabalhando nesse sentido, enfim, você vai ter todo o acesso ao conteúdo premium. Exatamente. E outra coisa também que eu ia falar agora, peraí que eu esqueci. Ah, que quando você baixa o aplicativo, você responde o questionário. E é bom responder bem sinceramente, hein, gente? Não fica com vergonha não de expor os seus defeitos, as suas dificuldades. Então você responde e logo depois disso o aplicativo te dá uma avaliação sobre você. A definição de todas as minhas amigas é: o aplicativo me conhece mais do que eu mesma. Eu não me definiria tão bem quanto o aplicativo. É, É um é, negócio que, assim, minha irmã queria me acordar 1 hora da manhã para dizer que aplicativo é esse, que definição é essa. Realmente, fruto de muito estudo, né, Diogo? De um trabalho Vejo muito 10 anos de incrível e não à pesquisa. toa que ganhou o melhor aplicativo de É, 2019. O negócio esse, é ass- bom de esse, verdade. esse assessment, que chama esse questionário inicial, levou 10 anos para fazer, né? De Sério. pesquisa, de um grupo de pesquisa Mas muito foi dedicado, perfeito. quando eu era professor da PUC, com o Uhum. Gustavo junto, meu colega, enfim, e a gente, né, enfim, trouxe isso para o aplicativo, né? Enfim, E o é que que através eu dessa acho? avaliação que o aplicativo sugere quais áreas da sua vida que você deve trabalhar, que você apresenta mais dificuldade, não é isso? Exatamente. Então ele dá esse programa personalizado. São milhões e milhões de Uhum. combinações possíveis. Você recebe esse programa personalizado e, mas a gente poderia também fazer um chamado, né? Talvez, Fernanda, para dizer que essa é a semana do medo e da ansiedade, vamos dizer assim. Os Uhum. tópicos que possam ser trabalhados, que possam ser discutidos. Talvez vocês discutirem, a gente pode colocar tópico, talvez alguma coisa no próprio símbolo para abrir essa discussão. Talvez você, Fernanda, enfim, ou seja, ser um tópico para a gente aprofundar, para as pessoas compartilharem a sua experiência usando, assim como você acabou de compartilhar, né? Uhum. Do que está usando, do medo, da ansiedade. E a gente talvez Uhum. deixar isso. Essa semana é a semana de medo e ansiedade. Se a gente conseguir avançar bastante internamente nesses aspectos, né? Semana que vem a gente vai para um outro tópico, né? E a gente Inclusive, vai. eu até trouxe uma questão para você, falando que muitas pessoas estão passando por dificuldades financeiras nesse momento. Tem muito trabalhador autônomo, pessoas que foram demitidas, tiveram redução de salário, enfim. É claro que a gente sabe que quando pega no dinheiro e pega no que ter o que comer, isso gera muito medo, muito estresse. O Diego falou, eu acho que seria muito legal também se a gente pudesse fazer de uma live falando sobre estresse e resiliência, que acho que cabe É, exatamente nesse momento, né, Diogo? isso. Eu acho que se a gente puder fazer esse caminho, eu acho que vai ser muito Eu tô produtivo com você. para todos vocês, ou seja, Uhum, fazer uma grande terapia em grupo, né? Assim, uma uhum. terapia coletiva mesmo, onde a gente está como um grupo e vocês que estão nos assistindo chamarem as outras pessoas para participarem, divulgarem Indicarem essa o aplicativo para os seus iniciativa, amigos, indicarem que tem a divulgarem essa promoção. iniciativa, manda o link, manda Uhum, enfim, para que essa corrente do bem seja o maior, mais abundante, mais transformadora possível para a sociedade. O fato é que hoje, com a tecnologia, a gente tem meios do que a gente chama nessa área de medicina exponencial, ou seja, de conseguir resultados, né? O tratamento de saúde antes era sempre uma pessoa com outra pessoa, né? E hoje, uhum, com a tecnologia, a gente tem a chance de chegar em resultados exponenciais, em grandes populações. E esse é o uhum, convite, né, para que todos nós façamos isso juntos. uhum. Você Então, quer que eu semana que mostre um vem, pouquinho do aplicativo aqui no meu celular? é, Você quer a apresentar gente, ele um pouquinho? Quer mostrar alguma a coisa ou gente quer fazer já uma pode técnica?
Eu acho que a gente, enfim, fica o convite para quem baixar o aplicativo, se você só quiser mostrar ali a parte das séries, né? Vou mostrar aqui para E daí vocês tem só a um série do segundinho, peraí. medo e a série da Ó, ansiedade. Jesus, peraí. Abri o aplicativo. Tá vendo? Assim que você abre o aplicativo, nessa primeira parte Depois de daqui, ter que são feito o as teste, né? sessões, exatamente, isso é o que faz depois do teste. Eu comecei a usar ele ontem e hoje. Hoje eu sou, ontem que foi o dia, quarta e quinta-feira que é hoje. E aí aqui você tem os temas e você vai abrindo. Eu vou abrir o do medo, que foi o que eu já usei e achei muito bom. Aqui. Aí eu já Isso, daí fiz ele, essas 3 técnicas hoje. O essas ideal é três fazer na sessões, ordem, né? né? 3 sessões, Eu desculpa. O ideal é recomendo. fazer na ordem, né? Então, a gente chama de a série de medo, a série de ansiedade, enfim, e cada série tem sessões, essas são sessões em áudio e são escritas Uhum. também para quem quiser ler junto, né? Enfim, daí É. você, por exemplo, no medo ali, a gente vai trabalhar muito travas, bloqueios, timidez, Uhum. medos, processamento de memórias de medo, enfim, ou seja, tudo que vai levar à expansão, a soltar, a Uhum. confiar, ter mais tranquilidade nesse sentido, né, de mais confiança interna, mais segurança interna, né? Uhum. E, e, e essa é a série de medo. O convite é de seguirem essa série, essas sessões duram em torno de Uhum. 15 minutos, né? Ou seja, né, quem fizer uma sessão por dia já vai praticamente fechar em uma semana aí a série toda. Mas dá para fazer mais de uma E sessão, tem dá para um fazer. áudio também, né? Que você pode, quem lê, também tem um momento que você faz o áudio, que é aí que entra a sua fala, né? Daí que é a técnica. As técnicas são Uhum. todas em áudio, uma que outra é em vídeo, né? E o Uhum. texto, a parte mais conceitual, que pode ser ouvida ou pode ser lida. E tem o da ansiedade. Se você quiser ver mostrar o da Eu vou pegar aqui o ansiedade, da ansiedade. O da ansiedade. Ah, tá mais pra baixo. Eu acabei fazendo um no final e eu até fiquei de perguntar. Eu acabei pulando. Eu fiz o segundo e depois eu fiz o último. O ideal é que a gente faça na ordem, né? Ou não? eu acho que assim, cada É pessoa porque eu achei esse aqui vai, tão bom, esse último tema. Nem cheguei a é, completar porque eu pensei, gente, será que eu tô certa de fazer isso? não, assim, o símbolo a gente tem uma ordem sugerida, mas a gente Uhum. não deixou ela fixa exatamente para que cada pessoa possa usar da sua maneira, né? Uhum. Então, mas ela tem uma ordem sugerida, né? E aí a Tá. ansiedade lida, né, com o que é a história do suficiente, né? A ansiedade vem muito com uma ideia de escassez, né? Acho que eu estou sempre enxergando o lado complicado das coisas, né? Então, é nesse sentido de mexer nesse registro de escassez, de negatividade. Tem a parte de Uhum. ligar, saber desligar, poder acalmar a mente. Às vezes tem também emoções escondidas, por exemplo, em mulheres, com mais frequência que em homens. A raiva, ela se manifesta como ansiedade. Uhum. Mulheres estão menos autorizadas na sociedade a sentirem raiva, e elas acabam se Uhum. expressando como ansiedade. Então, essa terceira série, por exemplo, Emoções Escondidas, tem a ver com isso. Isso aqui. A Uhum. ambivalência, né, quando a gente tem dúvida, quando a gente está por um lado, né, tem conflitos internos, vou para cá, eu vou para lá. Os medos aprendidos, né, a gente tem muito da nossa ansiedade, são de situações que a gente passou e vivenciou e aprendeu com elas, ficou condicionado a enxergar o mundo a partir de um registro que ficou do passado, né? E assim você vai seguindo cada série e o conjunto, Uhum. né, desse processo todo vai realmente transformando a pessoa que está fazendo e ela também, com o tempo, ela vai refazer essa autoavaliação, aquela autoavaliação Uhum. Que inicial fica e aqui ela nessa vai área aqui. poder ver e ela vai poder ver o quanto ela está evoluindo. Ou seja, um processo todo guiado, né, de poder realmente. E agora a gente também tem uma comunidade, quem entra ali na parte premium, também tem uma comunidade onde as pessoas estão escrevendo, interagindo, trocando Ah, experiências, trocando ideias. informações, né? Essa E página daí também eu achei muito legal, que é essa daqui do meio, que parece um curativinho, que se chama que é o SOS. SOS. Então, o Aham. SOS é a parte onde tem as técnicas para virar a chave rapidamente. Se eu estou num momento crítico de ansiedade, de irritação, de medo, de Uhum. insegurança, eu poder usar técnicas que rapidamente, em 4, 5, 10, 15 minutos, eu possa sair daquele processo que poderia levar horas para eu sair. Eu consigo Uhum. rapidamente me recuperar
e ficar bem de novo, né? Então aí tem várias Tudo isso técnicas. aqui, né, é muito incrível porque fala muito com o nosso inconsciente, né? Eu não sabia que existiam todas essas técnicas até ler o seu livro. Eu fico muito impressionada. E aí, quando você aplicou em mim, eu falei, cara, isso funciona de verdade. Impressionante como em uma sessão você consegue resolver um problema de, sei lá, anos. É, e Fiquei muito. a A gente que tem a uma gente fez, que eu pesquisa. fiz com você, né? Eu O fiz que durante você fez memórias. comigo é uma técnica de processamento de memórias, né, especificamente a abordagem integrada da mente, que é o que eu Uhum, considero hoje a abordagem mais rápida, assim, mais profundamente curativa para várias questões que a gente carrega dentro de nós, né? O aplicativo faz também, tem técnicas de processamento de memórias, mas tem uma uhum, série de outros tipos de técnicas que vêm de várias áreas do autoconhecimento, da psicologia, uhum. para fazer né, para fazer com que essa experiência seja mais eficaz e a mais transformadora possível, né? É isso. E acho que é Então isso. A gente podia, acho que ir vamos fazer agora? para um momento agora mais de, né, de uma Deixa eu experiência. virar aqui a câmera. Vão ser alguns minutinhos aí, a gente pensa aí, talvez Uhum, entre 10 e 15 minutos. Eu vou colocar, uhum. inclusive, um Ah, sonzinho. posso só dar uma dica? Quando Pode, vocês claro. forem usar o aplicativo, eu fiz ele com fone de ouvido. E eu senti uma diferença brutal dos barulhinhos, aquilo tudo E foi algumas, tomou muito perfeito. mais conta do que de mim do que se eu É, tivesse com o telefone assim do lado e não no fone. quem escolhe fazer, né, tocar o podcastzinho, né, o áudio, a parte da Uhum, narrativa da voz feminina, funciona bem mesmo não sendo no fone. Mas na hora uhum. da técnica, é muito melhor o fone, né? Então, bom, vamos lá então para Qualquer fone, não para precisa ser nada um nossa. fone muito especial, não. É só Não você colocar precisa o fone, ser. porque tem uma variação de ruído que é, inclusive, muito bem feita, hein? Que loucura, cara. Que bom, Que coisa sensacional. Você embarca naquele ambiente que você esquece que você está fazendo alguma coisa. a gente na verdade levou 3 anos e meio desse conteúdo todo fazendo, né? Isso que já Uhum. tinha tido bastante experiência antes. Então, assim, a gente faz uma sessão por semana, ou seja, para ter o cuidado técnico da psicologia, do autoconhecimento e da parte de produção, para que isso fique realmente muito bem feito, né? Que faça a transformação que a gente quer, né? Que é o que levar para as pessoas. Então, muito bem. A gente vai fazer então agora uma técnica que eu vou conduzir vocês e eu vou Uhum. botar um sonzinho de mar que vai ficar de fundo aqui, que isso também ajuda a gente a entrar nesse espaço, né? Dá para ver o marzinho aí? Super. Tá. Até aumentei. Muito bem. A primeira coisa então que eu vou pedir para cada um é buscar um assunto, uma questão ligado a medo, ligado à ansiedade. Qual é o ponto que mais toca, né? Que mais mexe, que mais incomoda, que mais perturba? Entrar em contato com esse ponto, com essa questão, com esse assunto e vai trazendo ele à tona. Vai entrando em contato, percebendo ele dentro de você, percebendo a intensidade, o tamanho que isso tem, a repercussão, quanto impacto Vou isso tem. virar o telefone só aqui pra cima pra eu poder Fique à ficar vontade. mais. Pronto. Tô te ouvindo. Ficando e vai percebendo isso, então entrando em contato. Talvez tenha algumas cenas, alguma situação que venha à mente. E dando espaço para isso, deixando isso vir à tona, dê uma nota de 0 a 10 da intensidade dessa ansiedade ou medo agora. 10 se for muito intenso, 6 ou 7 se for forte, mas não tão intenso, 3 ou 4 se for moderado, 1 ou 2 se for quase nada. Deixe vir essa nota com esse assunto. Ok. Agora vai percebendo no seu corpo, quando você escaneia o seu corpo, quando você percebe o seu corpo, como é que isso vem aí dentro? Se é na barriga, se é no pescoço, se é no peito, se a respiração muda, se é na cabeça, se é no corpo inteiro. Perceba a manifestação, como se expressa isso nesse momento. Quando você entra em contato e vai dando esse espaço, vai convidando o seu organismo todo a entrar em contato com isso, podendo dar esse espaço e reconhecendo essa ansiedade, esse medo que estão aí dentro. Então,
que agora, tendo essa nota e essa percepção toda, vou convidar vocês a ir relaxando a sua mente. Nesse momento não é preciso fazer nada, não precisa controlar nada, não há nada a fazer, nada a controlar, basta perceber tudo que está aí dentro e acompanhar. O organismo da gente tem um movimento na nossa consciência. Vai dando espaço a isso, vai dando espaço a tudo que está aí dentro. Não há nada a fazer, nada a controlar. Vai relaxando a sua atenção. Não precisa prestar atenção em nada, só relaxar a sua atenção. Sendo esse espaço, percebendo o corpo, deixando a consciência levar esse processo. A sua consciência vai levando você nesse assunto, nessa história que está aí por trás. Vai deixando a sua consciência lhe guiar. Percebendo tudo que vem no corpo, como o corpo aos poucos vai reagindo, vai respondendo a isso. Você vai percebendo isso, dando espaço, deixando as cenas e imagens virem dessa história que está aí dentro de ansiedade ou de medo. Vai deixando isso acontecer, confiando no seu corpo, confiando na sua consciência, confiando em tudo que está vindo aí dentro e dando espaço a isso, deixando isso tudo acontecer naturalmente. Vai pedindo para a consciência entrar em contato com o seu mestre interior, ou uma mestra, que traz consigo a sabedoria. Tem uma visão global disso tudo que está acontecendo. Consegue enxergar isso a partir de um outro ponto de vista, um ponto de vista de sabedoria, de uma compreensão maior, atrás de um significado maior. E entrando em contato com esse mestre ou essa mestra interior, com essa sabedoria. Deixe vir um conselho, uma mensagem simples que você pode receber para esse momento, de como você pode lidar com esse momento e com essa questão. E tendo recebido essa mensagem, que muitas vezes é uma frase simples, de pouquíssimas palavras, novamente olhe para esse assunto, para essa questão, e perceba a nota de intensidade que isso tem agora aí dentro, de 0 a 10. E perceba quanto mudou, o que mudou. E deixe vir uma respiração profunda do seu pulmão,
Ela é uma respiração que não precisa ser forçada, é só deixar que ela venha. Entrando em contato com o seu corpo e deixando essa respiração profunda acontecer. E guardando no seu ser essa mensagem de sabedoria que veio, que ilumina esse assunto que você abordou. E é isso, esse é um pequeno convite, foi uma experiência interna e você tem muito mais para fazer isso dentro do aplicativo, para viver outras aventuras internas e se expandir, se conhecer e transformar a sua vida e passar por esse momento com mais facilidade e com mais maestria. É muito gostoso, é muito relaxante poder acessar isso. Por mais que a gente esteja falando de sentimentos desconfortáveis, como ansiedade, medo, mas é muito bom poder jogar uma luz neles. E eu vou dividir a mensagem que meu mestre que eu senti foi confie. Acho que isso é uma Ótimo. coisa que a gente pode se apegar nesse momento. Confie, vai dar tudo certo, a gente tem que confiar. É. E é uma coisa tão simples, né? Quando vem a gente poder sentir esse, né? A gente obviamente tem muitas coisas onde a gente pode agir e a gente obviamente deve agir. Tem uma parte que a gente não tem ação e que a gente pode simplesmente confiar. Acho que é uma ótima mensagem final para essa nossa live, para esse Obrigada, encontro meu com amigo. essas pessoas que estão aqui também mergulhadas, né, no seu É processo de isso. autoconhecimento. E é, para mim, muito encantador esse movimento todo que está acontecendo e quero mais uma vez agradecer toda a sua abertura e a sua confiança, Imagina. Fernando. Eu que agradeço, Diego. Eu agradeço sua disponibilidade, agradeço seu livro, seu trabalho. E eu realmente acho que a gente está começando uma nova era, a gente está precisando de verdade. Chegou o momento de trabalhar nosso conhecimento e escolher ser melhor. E para isso vai ser muito mais fácil se a gente deixar todo esse lixo mental, como todos esses sentimentos desconfortáveis. É, às vezes não dá para deixar de lado, mas pelo menos trabalhar eles para conseguir estar mais esperançoso, positivo e mais confiante mesmo que a gente vai conseguir sair dessa situação e que todo mundo vai evoluir muito com ela. Então, realmente, você está recebendo um chamado, a sensação que eu tenho é que o planeta está dando um chamado para a gente de, ei, é hora de vocês reverem os conceitos e melhorarem. E não tem nada mais importante, pelo menos para mim, do que essa jornada de autoconhecimento para a gente poder melhorar. É um Porque não chamado adianta para... a gente querer mudar o mundo se a gente não mudar a gente. É, A mudança começa em nós, já diria Gandhi. Então, se a gente quer um mundo melhor, se todo mundo está cansado e está entendendo que esse chamado para a Terra era completamente necessário, então a gente tem que começar a mudança na gente, da hora que acorda até a hora que vai dormir. E escolher ser melhor, e escolher trabalhar com o que você puder, com a ferramenta que você puder para ser melhor. isso, dedicar um tempinho para isso, né? Responder a esse chamado, A né? gente dedica tanta Individualmente coisa que não melhora em nada. e coletivamente. É, Maravilha. exatamente. É Muito isso. bom, Obrigada, então. Diogo. Obrigada Eu que mais uma vez. agradeço Então a mais gente se uma encontra vez. semana que vem para falar sobre resiliência e estresse. Pode ser? Isso aí, combinado. Então, fechado. Eu Um vejo vocês abraço a também. todos. E aí, agora, se vocês forem para o símbolo progressivo pro Instagram, lá tem todo o passo a passo da promoção, como você baixa o aplicativo, entra, enfim. E use e vai dando feedback pra gente. Pode me mandar DM também, que eu quero ler e saber o que vocês acharam. Para mim tá E funcionando muito, para os meus compartilhe, amigos também. e compartilhe com o máximo de pessoas que daí todos saem ganhando o mais Me possível. mandem os feedbacks de vocês que eu vou compartilhar, então. Me mencionem, que depois eu vou lá no Menções e compartilho na minha página. E aí também o Diogo pode compartilhar na do Single, enfim. Aí a gente pode contar para as pessoas que existe uma ferramenta para a gente trabalhar isso melhor. Combinado? Legal. Obrigada aí pela galera toda Tchau. que ficou. Beijo, Diogo. Fica Tchau, com tchau, querida. Deus. Beijão. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Você Vou também. deixar a live salva, galera, para quem quiser assistir Ah, depois boa. e recomenda para os amigos. Tá bom? E é isso. Beijo em todo mundo. Boa noite. Tchau. Até a próxima. Como é que eu termino? Aqui.